Olá! Estou aqui mais uma vez para conversar com vocês e eu tenho falado sobre esperar, então esse é um vídeo sobre esperar em Deus. E no vídeo passado eu falei sobre como a espera ela dói, ela é dolorosa, ela é doída. Então eu queria ler aqui o Salmo 42 de novo, versículo 3 agora. As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente, onde está o teu Deus? Então, a gente está vendo aqui essa dor revelada na palavra de Deus. E eu acho muito importante falar sobre isso, porque, como eu falei no vídeo passado sobre a dor, sobre como esperar em Deus dói, eu quero falar aqui sobre essa palavra. É um homem, né, Davi, relatando aqui a dor dele, relatando como está sendo pesado o sofrimento dele. Então, as lágrimas têm sido mantimento de dia e de noite, quer dizer, ele tem chorado o tempo inteiro, de dia e de noite, né? Mantimento, o que é mantimento? Nossas refeições. Então, quer dizer, ele chora pelo menos 3 vezes ao dia, ele acorda na madrugada chorando, ele está desesperado. E a postura das pessoas perante a ele é, onde está o seu Deus? Como se elas dissessem assim, você não serve a Deus? Por que sua vida está tão horrível? Por que nada dá certo? Por que você está sofrendo tanto? Então, esse é um momento na vida dele em que ele tem que aquietar a sua alma e dizer, espera em Deus. Então, faz parte da espera essa dor. Só que essa dor, ela é justamente algo que precisa ser sentido. E um problema que eu vejo na cultura evangélica, na cultura da igreja hoje, é que a gente não pode sentir. Parece que se você já tem um cargo, se você é alguém que serve a Deus de alguma forma, né? Se você é cantor, ou se você serve a Deus como pastor, ou como diácono, ou evangelista, ou se você é alguém que auxilia em qualquer área da igreja e serve de alguma forma, se você tem autoridade para orar por pessoas, parece que você não pode sentir tristeza ou dor. Essa é a sensação que dá, e algumas vezes eu já passei pela experiência de estar na igreja e me entregar ali completamente e chorar muito, né? Já tive vezes em que eu chorei muito porque realmente estava sentindo dor intensamente. E já tive momentos em que eu estava até feliz e era um choro de felicidade. E veio alguém e me perguntou, você tá bem? O que tá acontecendo? Eu posso te ajudar? Então, assim, eu sei que é uma preocupação genuína e uma atenção, né? Mas, ao mesmo tempo, isso me entristece porque eu vejo que não existe um espaço na igreja para você sentir. Só que reprimir os sentimentos vai te paralisar no mundo espiritual. Porque se a gente não sente, a gente não cresce. Porque sentir essa dor faz parte do processo. Então, não existe de forma nenhuma a possibilidade da gente aplicar uma anestesia espiritual e deixar todos os sentimentos e emoções em coma e querer evoluir e avançar. Então, a gente não pode fazer isso porque justamente o sentir nos faz crescer, nos faz avançar, porque faz parte do amadurecimento do cristão. Se você não sente, você não cresce. Então, quando a gente precisa avançar, crescer e viver o que Deus tem para a nossa vida, nesse processo a gente precisa sentir para poder diferenciar uma coisa da outra. Saber o que é a dor, o que é o amor, aonde eu tô indo, o que eu preciso. É uma jornada e eu preciso depois passar isso para as pessoas.
né? A jornada cristã é muito sobre viver e passar, viver e derramar sobre os outros. Então, não existe hoje uma cultura de grande abertura para sentir. Então, algo que a gente precisa refletir é sobre a palavra. E a palavra de Deus, ela é a revelação de como a gente tem que se portar e do que a gente precisa fazer. E esse é um homem, né, adulto, sentindo uma dor terrível. E ele tá dizendo, eu choro sem parar. As minhas lágrimas, elas é quem tem me mantido. Então, é uma pessoa que está se derramando e se deixando sentir essa dor. De tal forma que as pessoas até perguntam, cadê o seu Deus? O que você está fazendo? Parece que elas estão assim zombando dele, né? Que palhaçada. Então, essa é a revelação para a nossa vida. A gente precisa aprender a sentir. E se você abre o seu coração para sentir, você começa a viver um amadurecimento, que é justamente o propósito de Deus. A gente sentir todas essas emoções para poder jorrar e derramar sobre outros e para poder crescer e avançar. Faz parte da espera sentir tudo isso. Então não adianta querer reprimir tudo e perguntar, por que nada acontece? Por que eu me sinto assim? Em algum momento você vai querer jogar tudo pro alto e esquecer de tudo. Porque você reprimir tudo que você está sentindo não vai dar certo, não é para isso que a gente foi feito. Não é para isso que a gente nasceu e que Deus colocou todas essas emoções e sentimentos dentro da gente. Então isso vai se voltar contra você e não vai te fortalecer em nada. Então é necessário, na caminhada, na jornada cristã, você aprender a sentir tudo que faz parte do processo. E como a gente não criou uma cultura em que existe essa liberdade para o Espírito Santo atuar, a gente precisa analisar como fazer isso. Então, a diferença está no como. Como eu vou vivenciar essa dor para poder avançar e para poder chegar no meu propósito e no lugar que Deus quer que eu chegue. O como é que é diferente do mundo. Eu não vou surtar e sair gritando e fazendo o que eu quiser e mudar de vida completamente e esquecer os planos de Deus para mim. Porque o propósito da espera é a obediência. Então, para eu continuar em obediência e ter essa força para avançar, eu preciso me separar e vivenciar essas dores. Então, algo que a gente precisa fazer é jejuar e orar. E separar um tempo para demonstrar para Deus, olha Deus, eu tô sentindo tudo isso, tá me doendo, não tá sendo fácil, eu preciso de mudança, mas eu continuo confiando e esperando em Ti. Então eu preciso desse momento de sentir essa dor. Só que a diferença é que eu não vou sentir essa dor como qualquer pessoa, eu não vou sair por aí fazendo o que eu quiser. Eu vou me separar e nesse momento que eu tenho com Deus, eu vou derramar ali os meus sentimentos e me permitir sentir tudo isso. Então, se você é uma pessoa que está numa igreja maravilhosa, que você tem a chance de sentir o que você quiser e isso não vai trazer nenhum desconforto ou te reprimir de alguma forma, então isso é maravilhoso, isso é ótimo e você tem que se sentir à vontade mesmo para cultuar a Deus entregando tudo que você tem dentro de você. Agora, se você está numa igreja em que você se sente desconfortável e você sente que não é um ambiente onde você pode se derramar completamente e sentir essas emoções que você não está conseguindo sentir normalmente, então você precisa desse tempo a sós com Deus, no seu quarto, no seu secreto, você ali se separar e dizer, Deus, é isso aqui que eu estou sentindo e eu preciso de cura, eu preciso de ajuda. Então, essa separação e esse momento de jejum e oração, eles vão te fortalecer e te reabastecer para continuar esperando. Porque do contrário, você não vai ter força, né? Esperar em Deus é um processo de atividade constante. E se você não tiver essa reposição de energia, você não vai conseguir continuar obedecendo, continuar esperando, independente de qual seja a sua espera.
se a única espera que você tem na sua vida é pela volta de Jesus, ou se você espera por uma casa que Ele te prometeu, ou se você espera, né, tem tantos sonhos que Deus pode realizar, uma carreira que Ele prometeu, um emprego que Ele prometeu. Se você espera, qual for o seu desejo, você não vai conseguir permanecer na posição de obediência se você não tiver essa reposição e se você não se permitir sentir essas coisas. Então, precisa desse tempo. E se você tiver alguém que você confia, também é muito importante você ter esse momento de desabafar ou simplesmente chorar. Talvez você não precise falar com alguém, mas precise da presença da pessoa. E você ali derramando seu coração, sentindo isso, pode ser alguém que nem vai falar nada, né? Que não precisa ter ali uma decisão, uma palavra de conselho ou faz isso, faz aquilo, mas é alguém que simplesmente vai estar lá na hora que você precisar. Talvez seja importante, né? Porque sentir a dor é importante. Então, se você tem alguém que vai simplesmente não te julgar, mas a presença da pessoa já vai ser suficiente. Talvez um abraço, talvez uma palavra ali, um versículo, é importante. E fazer essas coisas vão te reabastecer para continuar esperando. Porque se Deus te pediu para esperar, Ele tem um motivo para isso. E confiar na bondade dEle, confiar que Ele, em toda a sua bondade e misericórdia, sabe o tempo de todas as coisas e sabe quando te abençoar, isso vai te amadurecer nesse processo que Ele tanto quer de nós, que a gente cresça, que a gente amadureça. Então, eu creio que na cultura que a gente vive hoje, tanto na igreja quanto mundial, né, o mundo tem sido abalado de muitas formas por causa das mudanças que têm acontecido e muitas vezes a gente não tem o espaço necessário para passar por tudo que a gente precisa passar com Deus para evoluir. Então existem pessoas que seguem caladas dentro da igreja e elas estão morrendo por dentro. Existe um número altíssimo de pastores que cometem suicídio e isso é muito triste. Porque as pessoas pensam que quando elas chegam numa posição ou num cargo ou num lugar de autoridade, elas não podem mais sentir nada. E isso não é a palavra de Deus, isso não é bíblico. Deus fez a gente com todas essas emoções, com todos esses sentimentos, e sentir a dor faz parte de um amadurecimento e um processo de crescimento. Quando a gente conhece a Deus, quando a gente é muito novo ou quando a gente acabou de se converter, Deus ele realiza as coisas muito rápido. É até engraçado isso. Mas a gente pede uma coisa e Deus faz. A gente sente uma coisa e já acontece. E quando você vai amadurecendo, conforme você vai, né, ficando mais velho ou passando mais tempo com Deus, isso vai demorando mais. E existem promessas, existem muitas palavras de Deus sobre a sua vida que começam a demorar para acontecer, justamente porque você vai ganhando, né? Você vai ficando calejado, você vai ganhando maturidade. Então, Deus ele quer te aperfeiçoar na maturidade e aí as coisas vão demorando mais para acontecer. Então, se você desistir de tudo, você vai perder uma grande bênção que Deus tem para sua vida. E a obediência, ela sempre vai ser mais recompensadora do que qualquer sacrifício, porque é assim que a palavra fala. Então, antes de largar tudo, de jogar tudo pro alto, de abrir mão de tudo que Deus fez até hoje, para fazer a sua própria vontade, gasta tempo na presença de Deus, gasta tempo sentindo a dor da espera, porque é isso que os homens e mulheres aqui na palavra fizeram. É isso que faz parte do processo que Deus quer que a gente passe para conquistar e para chegar aonde Ele quer que a gente chegue. Então, fica aqui uma palavra de ânimo, uma palavra de grande reflexão e grande tempo na presença de Deus, passando por todas essas coisas.
e entendendo sobre o caráter dele, sobre a palavra dele, o que realmente ele quer de nós. Então, não desista, obedeça ao Senhor, continue esperando, independente do que seja que você está esperando. Continue confiando na bondade de Deus no meio da sua espera. E se precisar sofrer, se precisar chorar, se precisar sentir, saiba que você não precisa reprimir tudo o tempo inteiro e achar que porque você é uma pessoa que já está na presença de Deus, você não deveria estar sentindo nada, você não deveria estar sentindo medo ou dor ou desânimo. O cristão, ele passa por muitos ataques e isso faz parte. Então, é necessário você sentir, não reprima. A diferença está no como você sente. Então, sinta na presença de Deus. Não sinta com qualquer um, não abre isso para o mundo inteiro, mas sinta na presença de Deus. Separa esse tempo para fazer o seu jejum, a sua oração, para talvez conversar com alguém que você confie, ou se você não confia em ninguém, mesmo assim, gaste tempo na presença de Deus, porque Ele com certeza vai te recompensar por você ter passado pelo processo de espera. Assim como está aqui no Salmo 42, que é um salmo que tem me inspirado e falado comigo sobre a minha alma e sobre como esperar em Deus e como isso funciona no mundo espiritual, né? Sempre vai ter essa ajuda. Deus, Ele vai te capacitar nesses momentos em que você entregar essa dor para Ele e se permitir sentir essa dor. Então, você pode muito bem, às vezes, colocar um sorriso no rosto e continuar, mesmo que você não esteja tão confortável. Mas depois você vai ter esse momento para sentir e se permita sentir a dor que você está passando. A dor da perda, a dor de tudo que acontece no processo da espera. Então, fica aqui essa reflexão. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui seus comentários, porque é muito importante debater, faz parte do crescimento, comentar, ajudar, né? Quando a gente conversa e comenta, a gente está se ajudando. E envia para alguém que precisa ouvir essa mensagem e que talvez precise sentir para poder continuar, para ter forças e para avançar. Amém? E é isso. Logo tem mais vídeos sobre a espera.